Silas Malafaia, na minha opinião, ele tá se borrando de medo de ser preso, porque esse cara ele tá muito surtado. De novo, ele voltou a fazer ameaças e desafios a Alexandre de Moraes, ao judiciário, dizendo que não tem medo de ser preso. Mas se por acaso ele for preso, ele vai divulgar um vídeo que ele já tem gravado. Ora, vídeo do quê? Se você tem denúncias, revelações sobre o judiciário, sobre o Alexandre de Moraes, divulgue o vídeo. Que história é essa de ficar fazendo ameaçazinha? O que o Silas Malafaia tem que divulgar é a explicação direita e coerente da igreja dele ficar recebendo miliciano para fazer repasse, como aconteceu. Isso que precisa ser explicado. Agora a PGR começa a fechar o cerco contra Bolsonaro, começa a fechar o cerco contra ele, a população brasileira não quer anistia, então ele surta. Mas na sua opinião, o Silas Malafaia, ele tem mesmo esse vídeo? Ou é surto? Por que ele tá tão surtado? É medo de prisão ou ele quer outra coisa? Deixa o like se você quer o Malafaia preso e se inscreva no canal. O surto do Malafaia, pessoal, na minha opinião, tem a ver com o medo dele ser preso. Porque existe, e aí nós estamos vendo, o cerco do judiciário se fechando contra Bolsonaro. Bolsonaro tenta alternativas para viabilizar a sua liberdade, mas ele não está conseguindo. O último episódio patético foi o Bolsonaro se refugiando embaixo da cama na embaixada húngara para brincar de gatomia com o embaixador. E mesmo assim não deu certo. O Bolsonaro teve que prestar esclarecimentos no STF. O STF solicitou que a PGR em 5 dias dê um parecer e uma medida vai ser tomada contra o Bolsonaro. Pode ser uma prisão preventiva? Difícil. É melhor que coloque uma tornozeleira no Bolsonaro. Se colocasse uma tornozeleira na boca dele, uma mordaça, ótimo. E o Silas Malafaia tem esse medo, mas a punição pro Malafaia pode ser banho. Porque, pô, toda hora ele fica suado, fica ceboso, é nojento. Então pelo menos um desodorante, um antitranspirante, tem aí o Rexona, antibacteriano, 48 horas, não machuca a axila. Ele pode passar pra ficar cheirosinho, pra não ficar suado. O problema é que não vai suar na axila, vai suar no peito, né? Vai ficar com aquele Mickey de suor aqui, simplesmente nojento. Mas nojento por nojento que fique nojento sequinho, né? Porque ele voltou de novo a fazer uma ameaça ao judiciário. Porque ele já tinha feito uma divulgação falando que ele não tinha medo de ser preso. Ele é muito corajoso, né? Ele é destemido, Silas Malafaia. E ele tinha falado que caso fosse preso, ele possuía um vídeo. Um vídeo com bombas. Que bombas? Flatos. A única bomba do Malafaia são flatos. Mas enfim. E agora, novamente, no dia 29 de março, ele faz de novo essa ameaça. Que vídeo é esse, Malafaia? Eu acho que é bravata. Porque um cara desse, que tem uma ascendência política, ele não pode simplesmente falar que tem bombas contra a República e não divulgar. Então ele tem que ser chamado para prestar depoimento porque ele é influente político, ele é um pastor bastante conhecido, então ele pode ter de fato denúncias. Então pare de ameaçar e as apresente. Ele tem que ser chamado para prestar esclarecimentos. Porque ele já fez 2 vezes e não divulga. É bravata dele? Muito possivelmente. Como também é muito possível que ele tenha medo de ser preso. Eu vejo que essa é a principal questão do Malafaia. Porque o Malafaia, ele incitou ou provocou, pelo menos, revoltas ou situações mais de animosidade contra as instituições republicanas, principalmente contra o STF. Mas não há só isso contra ele. Malafaia e a igreja dele, Malafaia não, mas a igreja dele, né? E a editora, que são controlados por ele, são sonegadoras de impostos. Porque eles devem muito dinheiro. E ele precisa pagar os impostos. Porque Malafaia, homem religioso, deve ler os ensinamentos, e lá tem no Evangelho, que fala a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque Jesus pega a moeda e olha, pô, aqui tá César. Então que entrega a César. Mas eu acho que Malafaia pulou essa parte, né? E como ele deve ter pulado todo o Evangelho. Porque se Jesus vem para pregar o amor, Malafaia não prega nada disso. Não prega absolutamente nada. Ele veio para pregar a sudorese, o ódio e o bolsonarismo. O que ele deveria explicar é a relação da igreja dele com as milícias do Rio de Janeiro. Isso precisa ser explicado. Porque no vídeo todo chilicoso dele, ele falou que Chiquinho nem Domingos Brazão frequentavam as igrejas dele. Mas ninguém falou que o Domingos Brazão frequentava a igreja dele.
Quem frequentava era o Peixe, que era um dos assessores ali do Brasão, que foi citado, foi preso, e ele recebia repasses da milícia em uma das igrejas do Malafaia. Foi esse Domingos Peixe, acho que é o nome dele, o vulgo dele é Peixe, que intermediou o encontro do Brasão com Rony Lessa. E aí, Malafaia, você pode chilicar, você pode espernear, você pode cuspir, pode lançar perdigoto. Mas a pergunta continua. O que esses milicianos estavam fazendo na sua igreja? Porque a gente sabe muito bem que existe uma ligação entre relações, pelo menos, milícia e igrejas evangélicas. Nós sabemos disso. Daí a igreja do Malafaia que não nos desmente. O Malafaia também pode estar com medo porque o Brasil deseja a prisão do Bolsonaro e de todos aqueles que participaram do 8 de janeiro. Pesquisa do Datafolha mostrou que 63% da população não quer saber de anistia e 31% quer anistiar o Bolsonaro e os bolsonaristas, o mesmo número de pessoas que apoiam o Bolsonaro. Essa pesquisa mostra que o Bolsonaro ele não conseguiu emplacar a narrativa de perseguido para além dos limites do bolsonarismo. Porque 31% é a quantidade de brasileiros que se identifica com o Bolsonaro. E a gente fala isso desde quando? Desde 2019. Porque nós temos uma pesquisa lá atrás do Datafolha que mostrava que 33% da população brasileira pensa exatamente igual ao Bolsonaro. E esses 33% se mantiveram nas pesquisas de aprovação de Bolsonaro, que mostravam que ele era aprovado por 33% da população. Ele sempre manteve esse teto, ou esse piso. E agora, qual é a porcentagem da população que rejeita o Lula, desaprova o governo? 33%. Sempre assim. E eu vi uma análise do Thales Faria, do UOL, completamente equivocada sobre essa pesquisa do Datafolha. Na ideia do Thales Faria, que mistura alhos com bugalhos, o Bolsonaro está perdendo já apoio, está se enfraquecendo, porque Bolsonaro teve 49% dos votos, agora só 33% querem a anistia dele. Não, Thales, você está equivocado. Bolsonaro não perdeu apoio. Bolsonaro recebeu esse aditivo das pessoas que não gostam do Lula. Mas Bolsonaro não perdeu nada de apoio. Nada. Porque ele mantém 33% ou 30% da população junto com ele. Bolsonaro só perderia apoio se ele lá tivesse 25% da população brasileira querendo anistia. Aí sim você poderia falar que Bolsonaro perdeu apoio. Mas Bolsonaro não perdeu. O que o Thales Faria não está considerando e deveria considerar é a pesquisa que foi feita pelo PP, junto com o Instituto Paraná, o Progressistas, mostrando que Michele Bolsonaro na disputa contra Lula tem mais votos do que Bolsonaro. Por quê? Porque existe uma redução das pessoas que estão incertas sobre o voto. Então o voto em Michele é um voto muito mais certo, pelo menos nesse momento, do que o voto em Bolsonaro. As pessoas declaram o voto em Michele com muito mais certeza e convicção do que votariam em Bolsonaro. Mostrando que aí sim o Bolsonaro perdeu apoio. Porque não apoio como político, mas apoio como a principal figura do bolsonarismo, que hoje já é Michele Bolsonaro. Já é Michele. Então tem que tomar cuidado com essas análises equivocadas, ainda mais alguém que tem o microfone de um grande grupo como sendo o UOL, como é o UOL.